Um dos assuntos que mais acontecem, ocorrem na matemática ao longo de toda a sua vida estudantil tem a ver com a divisão, que depois evolui para a ideia de fração. E, por fim, a gente começa a ter assuntos que vão utilizando cada vez mais, e razão é um deles, né? Razão e proporção, que vem normalmente junto. Você aprende razão e logo já vai falando do assunto proporção. Normalmente isso é visto no 6º ano, mas não tem problema se você vê antes, ou então está vendo depois, ou está revisando, né? Afinal, a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre revisando. Outra coisa que eu acho interessante, a gente começa a aprender razão da forma mais simples. Por exemplo, relacionando quantidades, né? Quantos gatos em relação ao número de leões. Então, eu tenho aqui 5 gatos, 10 gatos, 4 leões. Então, 10 a cada 4, 10 por 4. De outra forma, a gente pode representar assim, ó, 10 por 4, tá? Ou, quantos quadrados em relação a losangos, que também são quadrados, mas não importa aqui nesse momento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, aí 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes 5, 15. No total aqui tem 15, tá? Você pode contar de 1 por 1, ou fazer que nem eu fiz aqui, uma multiplicação bem rápida, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 15 numa razão de 20. Tá? Ou você pode representar assim, 15 por 20. Tá? 15 quadrados para 20 losangos. Vamos ver outro caso aqui, ó. Número de meninas e número de meninos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, aqui no total nós temos 15. E aqui nós temos 5. Então, 5 para 15. Ou 5 para 15. Repara que eu estou usando o sinal de divisão das duas formas que a gente conhece, né? Na forma de 2 pontinhos e aqui na forma do traço. Tá legal? Para quem não sabe, até uma curiosidade. Esse sinal aqui, ó, pontinho, pontinho, ele vem desse sinal aqui, ó, pontinho, traço, pontinho, que basicamente é a representação dessa situação aqui, ó. Tá? Um número, traço, outro número. Então, pontinho, traço, pontinho. É a origem do sinal de divisão. Que hoje em dia a gente só usa 2 pontinhos aqui para representar isso. Para as situações em que a razão, né, é bem importante para entender, para ajudar a gente a conhecer as coisas. Por exemplo, no caso aqui da escala, a gente vê muito isso por aí e vamos utilizar aqui escala. Por exemplo, uma relação entre o tamanho de um barco, vamos imaginar que esse barco vermelho aqui seria o barco real, e a representação desse barco. Então aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3 quadros, né, 3 quadradinhos de altura, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada 3 quadradinhos aqui, eu vou ter 6 lá no vermelho, equivalendo a 6. Então, essa ideia aqui, essa ideia é a ideia de escala. É uma relação entre o tamanho representado e o tamanho real. Por exemplo, a gente vê muito isso em escalas, usando planta baixa ou então mapas, né? Então, a gente quer visualizar uma casa, como é que ela vai ser bem distribuída, o quarto e tudo mais. E também a gente quer saber em relação a mapas, né? Mapas mundi, mapas de cidade, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a representação de uma região, de talvez aqui um continente, um país dividido por estados, né? Mapa das regiões do estado de São Paulo. Depende, aqui eu estou usando o estado de São Paulo, mas pode ser qualquer outra coisa. Ou então, uma coisa representando o mundo, né? Você repara o seguinte, que a equivalência desse tamanho
e desse no mapa é completamente diferente, porque eles têm escalas diferentes. Né? Então, essa distância aqui, vamos imaginar que aqui seja 1 centímetro, e aqui seja também 1 centímetro, e aqui seja 1 centímetro. Então, esse tamanho aqui, imagina que isso aqui é um município. Então, uma região do município. Aqui já é um estado. Então, uma região do estado. Né? Quer dizer, está representando muito mais distância. E aqui é do mapa mundi, né? Quase que abarca aqui os Estados Unidos. Aqui está o Brasil, ó. Quase que abarca o Brasil. Então, a escala, nesse caso aqui, é a escala de mapas, a escala cartográfica. Ela apresenta razões. Ela apresenta razões. E é por isso que é interessante você entender cada vez mais sobre... Ou então, razões, por exemplo, para velocidade. Né? Carros que podem estar com velocidade acima do permitido numa estrada. O que é basicamente velocidade? É você percorrer uma distância, tá? E marcar o tempo disso. Então, aqui eu tenho uma distância e você vai marcar o tempo disso. Qual foi o tempo? Né? Quanto ele percorre? 100 km por hora, 20 km por hora. Então, isso é uma razão entre distância e tempo. Legal? Bom, pois bem, então a gente está vendo aqui vários casos, né, de razão, como é que elas estão surgindo. Então, razão é a relação existente entre dois valores, tá, de uma mesma grandeza. E razão tem nomes, né? Tipo, a gente vai trabalhar, a gente fala de antecedente e consequente. Existem algumas propriedades das razões, que vão dar origem às proporções até, que a gente vai utilizar para resolver exercícios. Então, às vezes vai usar esse nome, antecedente, consequente, que também você conhece como numerador e denominador. Mas quando a gente fala de razão, quando está falando do assunto razão, a gente é costume usar esse nome aqui, antecedente e consequente. Essa relação entre objetos, pessoas, estudantes, toleradas, unidade de qualquer dimensão, a gente chama isso de relação entre grandezas, tá? Grandezas. Relação entre grandezas. Vamos ter um exemplo aqui. Numa partida de basquete, o jogador Oscar realizou 20 arremessos, dos quais acertou 15. Determine a razão entre o número de arremessos, primeiro, número total de arremessos, errados e certos dessa partida. Tá? O número de arremessos, errados e certos dessa partida. Então, eu vou relacionar o número de arremessos errados com o número de arremessos certos. Eu vou criar uma razão entre o número de arremessos errados pelo número de arremessos corretos. Então, olha só, foram 20. Acertou 15. Errou quantos? 5. 5 errados, tá? Para 15 corretos. Essa é a razão. 5 para 15. Tá? Estou relacionando uma grandeza chamada quantidade de arremessos certos ou errados. Tá? Beleza? Só uma curiosidade, né? Razão de razoável, de ratio, que significa cálculo, procedimento, suposição, também tem a ver com a forma de pensar, daí a ideia de razão, racionalidade e outras palavras que têm essa relação, tá? Tá legal? Então, relação entre grandezas. Vamos dar outro exemplo? Olha só. O salário de Paulo é de 2.000 e João tem um salário de R$1.000. Qual a razão de um salário para outro? Né? Então, a ordem aqui não vai importar, porque ele não está pedindo a ordem. Mas vamos colocar o seguinte. Como ele falou primeiro de Paulo, é comum a gente colocar, ele não está indicando, né, quem vai ser o primeiro. Vai ser o salário de Paulo pelo salário de João. Não é isso? Então, vai ser 2.000 sobre 1.000. Quem é o antecedente? 2.000. Quem é o consequente? 1.000. Dá para simplificar, a gente vai ensinar em outras situações, mas por enquanto é só criar
a razão, só para entender que existe uma relação aqui entre grandezas. Eu tenho uma estatura de 1,8 metros e meu filho tem 0,6 de altura. Qual a razão de nossas alturas? Então você pode começar tanto pela estatura que eu tenho quanto a do meu filho. Tá? Eu vou começar então a altura, errado, a altura do pai, né? E a altura do filho, tá? Se ficar assim, então vai ficar 1,8 sobre 0,6, tá? Se for o contrário, né, do filho sobre a do pai, 0,6 sobre 1,8. Então essa é a razão. Bom, vou arrumando agora, né? Então eu tenho aqui, né, o time de Paulo marcou 80 pontos e Paulo marcou 20 pontos. Então ele pede a razão dos pontos do Paulo, né, sobre os pontos totais. Então é muito importante respeitar o que está sendo pedido, né? Marcados por Paulo sobre o total. Então como é que vai ficar? Paulo fez 20, o time fez 80. Muito bem, essa é a razão. Ah, mas o meu professor pede para simplificar. Então você vai seguir a forma de simplificar de frações. Você vai utilizar que divide um e o outro ao mesmo tempo, tá? Só para dar esse exemplo aqui no final. Então, por exemplo, eu sei que 20 e 80 são ambos divisíveis por 10. Eu posso dividir, ó, por 10, tem que ser os dois para não mudar o valor da fração. 20 dividido por 10, 2. 80 dividido por 10, 8. Tem como simplificar ainda? Tem. Existe um denominador comum entre os dois. Neste caso, quem divide 2 e 8 ao mesmo tempo? O 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 2. Então, uma razão que a gente chama de meio. Tá? Aliás, 8 dividido por 2, só para te testar aí, que realmente eu já sabia, mas não me equivoquei. 4. Brincadeira, pessoal, às vezes pode ocorrer, tá? A gente está falando aqui gravando, por isso que eu vou deixar, não vou editar, para você ver que a gente erra. E é importante revisar o cálculo, tá? Revise sempre, para você não errar nenhuma questão. Tá legal? A gente vai falar mais de razão de proporção. Essa aula é só introdutória, só para você entender de onde vem o conceito de fração e de razão. E depois de proporção. Até mais.